Boa noite, meus irmãos. Que a graça, a paz, o amor de Deus estejam com todos nós nessa noite. O texto que nós vamos refletir essa noite é um texto curto, são apenas 2 versos, mas eu acredito que são os 2 versos mais condensados, mais cheios de palavra da Bíblia toda. A gente vai ler Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Esses 2 versos, eles são extremamente condensados porque eles trazem todo um contexto que foi falado nos primeiros 11 capítulos pelo apóstolo Paulo, e ao mesmo tempo eles resumem de forma inexplicável a aplicabilidade de toda a teologia que o apóstolo Paulo faz nesses 11 capítulos. Esses 2 versos geraram uma série inteira pelo John Piper de mais de 6 semanas, expondo apenas esses 2 versos. Dr. Lloyd Jones, se eu não me engano, ficou 6 meses pregando. Ele tem cerca de 600 páginas só sobre esses 2 versos. Isso para nós escancara o quanto a palavra de Deus é poderosa, o quanto ela é viva e o quanto a gente consegue extrair coisas imensas da palavra de Deus. O meu desafio aqui hoje é muito grande e nem de perto a gente vai chegar próximo de conseguir expor tudo o que já foi exposto sobre esses 2 versos. Mas eu tenho a plena certeza que Deus tem lições importantes para trazer para nós sobre esses 2 pequenos versos para a nossa vida prática de hoje. Uma carta escrita há tanto tempo atrás de Paulo para a igreja que estava lá em Roma, mas que com certeza hoje tem muita coisa que a gente pode aprender e aplicar amanhã, na segunda-feira, na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque temos a plena certeza de que o Senhor está aqui, de que o Senhor está no nosso meio, ó Pai, e que não só o Senhor está aqui, como o Senhor se preocupa com o nosso coração, ó Pai. Te agradecemos porque nós temos a plena certeza que o Senhor preparou esse culto para que nós pudéssemos te adorar, ó Pai, porque sabemos que nós não temos nada para te oferecer, mas ainda assim o Senhor nos salvou, nos chamou, e tem uma palavra preparada para o nosso coração, ó Pai. Fala conosco nessa noite, quebranta o nosso coração. Mexe com tudo aquilo que está dentro de nós, que às vezes nós não queremos mexer. Com tudo aquilo que está parado, que está quieto há tanto tempo, que a gente deixou anestesiado. Mas que o Senhor, mais do que nós mesmos, conhece, ó Pai. Traz isso à tona, porque nós temos a plena certeza de que o Senhor é a resposta. É a chave para tudo aquilo que nos faz sofrer. Para tudo aquilo que nos angustia, ó Pai. É termos o Senhor presente na nossa vida. Fala conosco nesse culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana acho que retrasada, eu recebi um vídeo no Instagram, acho que a Kathleen não está aqui, está na salinha, né? Da Kathleen. Era um vídeo de fake news, né? Acho que, está aqui a Kathleen. Acho que de cada 10 vídeos, uns 9, 8 a gente recebe, e normalmente é um vídeo falso, e agora com inteligência artificial, especialmente quando o Pablo está cuidando da inteligência artificial, as coisas podem tomar um caminho meio inesperado. Mas eu recebi um vídeo da Cat sobre o Neymar. Era o Neymar num podcast, obviamente era um vídeo falso, dele falando o quanto as pessoas não acreditariam, o quanto é triste ser milionário. O quanto é triste tudo que você conseguir comprar, tudo que seu olho alcançar, tudo que você quiser e desejar, você pode ter, às vezes, no mesmo segundo, porque o dinheiro, inclusive, compra tempo, compra agilidade. É ou não é verdade? Às vezes, quando a gente olha no Mercado Livre, a diferença de preço está pequena, mas o envio é full, chega amanhã, eu quero que chegue amanhã. Eu tenho muita coisa estocada lá em casa que eu falei, não, isso aqui tem que chegar amanhã, e eu nem encostei, mas chegou no dia seguinte. Porque o dinheiro é muito atrativo. E aí o Neymar começa a falar. E aí é uma inteligência artificial, claro, mas alguém teve que orientar. Aquilo que ele falou e que ele direcionou, existe alguma coisa e uma ideia por trás. Porque ele continuava falando, e ele falou, você não sabe o que é, o tanto que é triste você não ter uma conquista. E aí ele começa a falar de algumas coisas que mexem com a gente, que é, você não sabe o quanto deve ser bom, e eu queria terminar de pagar um carnê. Pagar a última prestação e falar, nossa, eu estou livre dessa. E aí já pensar, qual que é a outra que eu vou colocar no lugar? Ele fala, vocês não sabem o tanto que eu queria esperar na fila de um hospital para ser atendido, porque na hora que chega a hora de eu ser atendido, aquilo é uma felicidade indizível.
Quando eu estou numa uai da vida e eu vejo aquela fila enorme, eu fico triste, mas chega um momento que meu nome é falado. Aí é só para triagem. Aí chega na triagem, a minha pulseirinha é vermelha. E depois de normalmente 6, 7, 8 horas, eu sou chamado para ser atendido. E aquilo ali é uma vitória, é uma alegria. E o Neymar começa a falar por muito tempo sobre como às vezes a vida dele seria mais feliz se ele tivesse as conquistas e a peregrinação, a jornada que hoje ele não tem. Por quê? Porque ele é um pobre milionário. Isso é uma inteligência artificial. Só que eu achei que essa inteligência artificial estava extremamente inteligente. Porque por trás desse raciocínio existe uma lógica extremamente viva e bíblica, que às vezes a gente esquece. Porque no nosso mundo hoje é muito fácil da gente se desligar de coisas que demoram, de coisas que levam tempo, de coisas que são extremamente dispendiosas, e a gente começa a buscar aquilo que é rápido, aquilo que é instantâneo, aquilo que às vezes eu preciso fazer o mínimo esforço possível e que vai me trazer algo que vai me satisfazer rapidamente. Vocês já ouviram falar da tal da dopamina barata? O que é dopamina barata? Dopamina é aquele estado que a gente tem, que é um hormônio, se eu não me engano. Se eu estiver falando bobagem, se não for um hormônio, se for qualquer outra coisa, vocês vão entender. A dopamina é aquilo que faz você chegar num ápice de felicidade. É aquela satisfação, é aquele prazer. É quando alguma coisa acontece que você já está esperando por algum tempo e essa coisa desperta algo no seu cérebro e aquilo te faz ficar feliz. Sabe quando você está namorando ou interessado em alguém e aí você fica olhando para o celular e rindo igual bobo e você nem está vendo que você está rindo igual bobo? Aquilo ali é dopamina, é o seu cérebro entrando em estado de prazer. O grande problema é que hoje a gente consegue isso muito fácil. A gente consegue isso muito rápido. Antigamente, para a gente conseguir ter a dopamina, o prazer, a gente entrar num estado de prazer na nossa mente, normalmente demorava muito mais. Existia compra na internet, existia envio full, existia algum vídeo que fazia a gente rir. Não, se você quisesse rir, você tinha que comprar um CD de piada. E eu sei porque eu viajei muitas vezes com meu pai e com a minha mãe escutando um CD de piada e tinha que escutar o mesmo. Várias vezes. Por quê? Porque é difícil comprar outro CD de piada. E era difícil fazer um CD de piada. Era tudo muito mais caro. A gente dava muito valor. E aí era legal rir de piada mesmo repetitiva. Hoje não. Hoje a gente quer tudo novo, tudo mais rápido, tudo ao mesmo tempo. Quando a gente olha para isso, a gente vê que a gente começou a ficar viciada em prazeres imediatos. E prazeres que nos custam muito pouco. Em prazeres que tomam pouquíssimo de nós. É só olhar quanto tempo a gente fica rolando tela do Instagram para encontrar alguma coisa que o nosso cérebro vai achar legal ver. E aí o ápice do prazer parece que agora é escutar alguma informação que a gente quer ter. Então pode ser um podcast, alguém dando uma entrevista, contando alguma história interessante. Mas não basta mais só alguém contar uma história interessante, alguma coisa que a gente quer ouvir. Enquanto isso está acontecendo, a gente tem que estar vendo outra coisa, que é satisfatória. Eu não sei vocês, mas isso aparece para mim o tempo todo. É um pedreiro rebocando uma parede, mas rebocando assim, de forma impecável. Ele limpa tudo no final e ele te mostra um monte de coisa. Enquanto sua mente está com prazer naquilo que você está tendo informação, você também tem que ter outro estímulo de prazer enquanto você está ouvindo aquilo. Nós estamos viciados em prazer de graça. O nosso mundo aprendeu que o prazer é extremamente gratificante. Mas a gente começou a ficar viciado e não entregar nada em troca. A grande diferença que a gente encontra na hora que o Neymar fala, né? Quando o Neymar fala que ele queria terminar de pagar um boleto, e por que é tão bom terminar de pagar um boleto? É porque são 12, 24 ou 36 parcelas. Não é uma só. Não tem tem o prazer de comprar à vista? Tem, mas normalmente para ter o prazer de comprar à vista, você teve o desprazer de ter que juntar e esperar esse dinheiro durante 10, 11, 12, 13, 15 meses. Só que a gente não quer viver essa realidade mais. A gente quer viver uma realidade de prazer imediato, sem dar nada em troca. E qual que é o maior prazer que a Bíblia nos apresenta, onde a gente deve se deleitar e onde a nossa mente deve repousar? Em Cristo. E será que o prazer da gente se deleitar, repousar, tirar nossa angústia e confiar em Cristo foi barato?
Quanto tempo que demorou? Quanto tempo desde Abraão até Cristo vir pisar aqui? E aí você pensa, é muito, mas é muito tempo. E aí Cristo vem, a gente podia pensar, ele podia muito bem ter sido sacrificado nos primeiros 2 dias de vida. Teria sido válido, não teria? Ele ainda seria inocente, ele ainda seria Deus. Mas não, a gente precisou de 33 anos de vida de Deus na terra para no final ele se entregar morto. O prazer não é imediato. E as coisas verdadeiramente caras, elas custam muito. E é isso que a Bíblia quer nos mostrar nesses 2 versos. Vamos ler? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da tua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a grande estrutura desses 2 versos, antes de falar um pouco dessa estrutura, que são 3 principais tópicos, no primeiro verso a gente vai ter Paulo fazendo não só um pedido, mas ele vai falar rogo-vos. Rogo-vos aqui é um apelo, é ele implorando, é ele dando uma dimensão extremamente importante nesse primeiro pedido que ele vai fazer, que está no primeiro verso. Depois desse primeiro pedido, no primeiro verso, a gente vem para outras 2 ordenanças, pedidos. A gente fala de ordenança e pedido, mas vindo do apóstolo Paulo é tudo ordem. Mas no início, no primeiro verso, a gente tem a palavra rogo-vos. Aqui, o contexto que ele está falando desses 2 versos é depois dele ter falado 11 capítulos de uma teologia extremamente densa, viva, rica e extremamente profunda. A gente tem Paulo durante 11 capítulos falando sobre coisas para os romanos extremamente caras. Falando sobre a justificação do Filho, a substituição da nossa morte pela morte do Filho. A gente tem a doutrina da graça, justificação pela fé, soberania de Deus. Tudo isso é explanado durante 11 capítulos. 11 capítulos de doutrina teológica extremamente robusta. Chega no capítulo 12, a gente tem 2 versos que vão pegar todos esses 11 capítulos e falar: pega tudo isso e vive. Esses 2 versos são chave, porque a gente vai aprender como é que a teologia consegue ajudar a gente na segunda-feira, no nosso trabalho, nas decisões que a gente precisa tomar, nos nossos pensamentos, em como que a gente encontra prazer em Deus. Primeiro ponto, que é o primeiro pedido de Paulo, está no primeiro verso. E ele começa com: portanto, irmãos. Queridos, sempre que a gente vê na Bíblia a palavra portanto, ela indica conexão. A gente não pode ignorar tudo que já foi dito. Se ele está falando no capítulo 12 e a gente olha para o capítulo 11, parece que ele encerrou, né? Parece que ali é o fim de uma perícope. Perícope é uma ideia completa dentro do texto. E não tem mais nada para frente. Aí no capítulo 12 ele já começa com portanto. Ou seja, portanto, ele é uma conexão. Ele está mostrando, dito tudo que eu já falei, agora, ou seja, portanto, tendo tudo isso em mente, ele retorna a todos os 11 capítulos anteriores. Todas essas doutrinas agora vão começar a fazer sentido na nossa vida prático. O capítulo 12 ele vai trazer toda essa teologia descrita nesses 11 capítulos para começar a transformar o nosso coração e mostrar o como. Aí o Pablo Marçal ficaria extremamente orgulhoso, porque aqui começa com como. Aqui começa explicando como que a gente chega a dar sentido na teologia, numa justificação pela fé. E uma substituição da nossa morte pela substituição de Cristo, para hoje, para os nossos dias atuais. Aqui a gente tem Paulo começando e falando, rogo-lhes. O início do versículo já mostra ele suplicando. Por que é importante a gente falar que ele está suplicando? Porque mostra que o que ele vai falar é extremamente importante. Não que o que ele já falou não seja importante, mas ele vem dando doutrina atrás de doutrina, numa sequência quase que sem respirar, falando, meus irmãos, eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Deus, vindo de Cristo, aquele que morreu e que é o nosso sacrifício substitutivo, e ele vai vir numa toada só,
com uma enxurrada de teologia. E aí, de repente, ele para e fala, portanto, agora prestem muita atenção. Depois que vocês já escutaram tudo isso, tudo que vocês já entenderam, agora eu vou suplicar para que vocês, aí entra o primeiro pedido, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o primeiro pedido que Paulo faz à igreja de Roma. Para que nós, Igreja Presbiteriana Ebenezer, esse é um pedido de Paulo, é uma súplica de Paulo para nós hoje, que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso significa? Sacrifício vivo, santo e agradável. Aqui, Paulo está fazendo um paralelo intencional com o Antigo Testamento. O que a gente tinha no Antigo Testamento, quando a gente olha para ele, relacionado aos cultos? O que era o ápice do culto prescrito por Deus? Os sacrifícios de animais. Os sacrifícios de animais, ele era prescrito por Deus de uma forma e de uma ordem exata. Ou seja, a forma tinha uma importância imensa. Ele tinha que ser queimado, a fumaça tinha que subir. Todo o corpo do animal tinha que ser consumido. Depois que todo o corpo do animal fosse consumido, aquela fumaça subiria aos céus como um aroma agradável a Deus. Paulo aqui está intencionalmente remontando e voltando ao Antigo Testamento e falando desses sacrifícios de animais, ou seja, a morte de um animal puro, de um animal inocente, e trazendo isso para o Novo Testamento. Só que a gente olha para a palavra que ele usa, que é sacrifício vivo, e parece que é uma contradição. O que é sacrifício? Não vem na nossa cabeça a palavra morte, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em sacrifício. E aqui ele está falando de um sacrifício vivo. Se ele está voltando para o Antigo Testamento, parece que a gente teria que morrer. Só que alguma coisa do Antigo para o Novo Testamento aconteceu, que faz com que agora o pedido de Paulo e de Deus para a nossa vida seja não um sacrifício nosso, morto, para que a gente deixe de existir, mas um sacrifício em vida. Cristo já cumpriu o sacrifício de morte. Ele já morreu, nós não precisamos mais morrer. E agora o desafio fica muito, mas muito maior para o povo de Deus, porque tendo em vista que o sacrifício agora não é morte, não é a gente simplesmente cumprir uma formalidade, agora o desafio é, eu quero que você sacrifique, e aí que eu quero trocar um pouco o sentido da palavra sacrifício, tirar a morte e colocar o sentido de abnegação. Agora eu quero que vocês neguem os seus prazeres, eu quero que vocês neguem os seus desejos, refreiem tudo aquilo que vocês têm que remonta à sua natureza antiga, porque esse é o sacrifício de vocês em vida. É isso que Paulo está falando. Meus irmãos, peguem toda a teologia que eu falei, entendam que tudo aquilo vai servir para que vocês agora consigam oferecer, vocês mesmos, a vida de vocês como sacrifício. Ele usa algumas palavras, que a primeira é apresentar vocês como sacrifício de vivo. Apresentar, a formalidade que volta para o Antigo Testamento. O corpo significa totalidade. Assim como os animais eram entregues e todo o seu corpo era queimado, aqui a ideia de corpo é para que vocês, para que nós, todos nós entreguemos tudo o que nós somos. Corpo, alma, mente, energia, intelecto, tudo. É a totalidade do que você é, entregue como abnegação na sua vida com Cristo. E aí ele vai seguir falando um pouco mais sobre esse é o vosso culto racional. Aqui, antes da gente falar um pouquinho desse culto racional, eu queria pensar um pouquinho mais sobre o que essa palavra, na verdade, antes de falar da palavra culto, racional nos traz. Porque às vezes a gente pensa que o culto ele é simplesmente intelectual. E isso no meio presbiteriano é muito comum. De achar que a gente vem para o culto para entender o que a mensagem foi falada, o que a mensagem foi dita. A gente olha para esse verso, vê que está falando de um culto racional. A gente internaliza às vezes uma adoração e um culto cada vez mais frio e segue a vida assim. Aqui, a tradução que eu mais gosto não é culto racional, mas é culto espiritual. Porque o que a palavra racional aqui está querendo dizer? Ela está entrando em contraste com aquilo que era feito no Antigo Testamento, que era algo extremamente
formal, extremamente passo a passo, algo pragmático. Aqui quando ele fala o vosso culto racional, ele está querendo dizer, eu quero que vocês pensem durante toda a vida de vocês. E aqui a palavra culto, e aí eu vou pedir desculpa para discordar de alguns teólogos, e alguns deles muito relevantes, né? Assistindo a aula do Augusto Nicodemos, ele fala que aqui está dizendo sobre culto solene, é isso aqui. O culto racional seria isso aqui, porque é comparado ao Antigo Testamento. Para mim não faz o menor sentido dentro do contexto que está falando sobre vida. Quando ele fala o vosso culto racional, ele está falando sobre a sua vida e todas as etapas, tudo aquilo que você é. Não é o racional do ponto de vista da lógica fria. É o culto racional de agora não fazer algo pragmático, mas de olhar para tudo que você faz e entregar tudo que você faz para Deus. A nossa missão agora é a gente entender que Deus requer por tudo que Ele fez, ou seja, todas aquelas doutrinas que o apóstolo falou no capítulo 11, que Ele não quer algo pragmático. Ele não quer você vindo aqui no culto, cantando às vezes só as músicas, ouvindo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, simplesmente esquecendo dele. Simplesmente pegando a palavra de Deus e deixando ela assim, ó, fechadinha, às vezes do lado da sua cama, ou às vezes nem Bíblia a gente tem mais. Ela está no celular para facilitar, mas às vezes o aplicativo nunca é aberto. Deus está te chamando para algo muito mais difícil do que cumprir uma lista de regras. Deus está te chamando para andar e caminhar com Ele no seu coração, com a sua sinceridade. É óbvio que participar do culto, cantar os louvores, estar aqui com o coração plenamente aberto, inclui isso, mas não pode parar aí. Porque a gente não foi chamado para ser um crente formal. A gente foi chamado para fazer da nossa vida um culto racional. Essa é a primeira parte do verso. Aqui, a gente vê Cristo e Deus preocupado, novamente, em contraste com o que a gente tem vivido, com o nosso longo prazo. A gente vê Cristo não preocupado com um prazer imediato. Ele não está preocupado, inclusive, com a sua circunstância que você está passando nesse momento, que pode ser um problema para você catastrófico. Ele está preocupado com a vida eterna que Ele te prometeu, que aí sim é um prazer que a gente nunca vai conseguir traduzir aqui na terra, mas que a gente vai precisar de muito tempo, às vezes, de sofrimento, para conseguir, aí sim, não uma dopamina barata, mas a dopamina mais cara que a gente já vai poder experimentar, porque ela não foi paga por nós. Ela foi paga por Deus, pelo próprio Cristo morto. Depois desse apelo, mostrando como é que a gente incorpora as misericórdias de Deus, e o que são essas misericórdias de Deus? É todas aquelas doutrinas que foram faladas no capítulo 11. É tudo aquilo que foi dito e escancarado. O sacrifício de Deus, o sacrifício do seu Filho. Agora os gentios se juntando à igreja dos judeus, ou seja, Deus abrindo as portas do céu para todos aqueles que Ele chamou. Tudo isso através das misericórdias de Deus sendo aplicado na nossa vida através de um culto racional, de uma vida diária com Deus, de uma jornada, de um aprimoramento contínuo. E aí a gente vem para a nossa segunda e terceira ordem, que estão nos versos seguintes. Romanos capítulo 12, verso 2, vamos ler só a primeira parte. Diz assim: não se amoldem, só um parêntese, ou não se conformem, conforme a versão, ao padrão desse mundo. Aqui, há palavras, duas palavras desse segundo verso são importantes. A primeira é essa palavra amoldem. O que está significando amoldar ao padrão desse mundo? Amoldar significa entrar no esquema. Significa começar a copiar o que o mundo está fazendo. Começar a se assemelhar. Sabe quando às vezes você gostou, um dos exemplos clássicos que a gente usa quando vai falar de se amoldar ou se conformar, tomar forma, é quando você quer muito vestir um sapato ou quando você quer pôr um terno que não te serve mais, mas você não quer aceitar que não te serve mais. Aí você fala, não, peraí, deixa eu me amoldar no terno, para que ele comece a parecer comigo. Mas, na verdade, vai ficar desconfortável. Cada hora você vai começar a sentir mais dor. É esse o pedido do apóstolo Paulo. Depois de vocês oferecerem a sua vida contínua, dia após dia, como sacrifício vivo, o segundo pedido é, não tomem a mesma forma desse mundo. E o que é o padrão desse mundo? O que é a forma desse mundo? A gente volta um pouquinho em Romanos 1, 21 a 25,
Paulo ele dá uma lista, mas essa lista ela é exemplificativa, ou seja, ela não esgota tudo que o mundo pode ser de podre. Quando ele fala, não tomem a forma desse mundo, qual que é essa forma? Romanos 1, 21 a 25 diz, porque tendo conhecido a Deus, os homens, o mundo, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à pureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aqui, é importante a gente começar a fazer uma distinção, que a nossa salvação, nós como filhos de Deus, ela já está finalizada. Ela já está pronta, ela já foi selada. Uma vez você, filho de Deus, a sua salvação e a vida eterna, ela está determinada. Nada vai te tirar isso. Isso é o que nós acreditamos. Você não pode perder a graça, porque não foi você que caminhou, contribuiu para nada para que ela fosse dada a você. Você não contribuiu em nada para a sua salvação, então ela não pode ser tirada de você. Mas outra coisa é o desenvolvimento dessa salvação. Outra coisa é a nossa perseverança na fé como crentes. Outra coisa é a consequência de perceber o quanto essa salvação é humilhante para nós e mudar de vida. E não viver conforme esses padrões. E às vezes vocês estão olhando, a gente olha essa lista, né, fala sobre impureza sexual. Muita coisa que a gente olha e às vezes parece muito pesada. Mas eu queria dar destaque para o último verso. E serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Quantas vezes a gente não começou a dar muito mais valor, a entregar muito mais o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dia a dia, às coisas, aquilo que Deus nos deu, que serviria como bênção, e a gente começou a adorar, e aí começa a virar maldição para a nossa vida. Quer ver uma coisa que é muito, assim, é uma bênção de Deus, é uma herança de Deus, mas que a gente consegue transformar em algo ruim, se a gente começar a não entender que a gente deve adoração ao Criador e não à criatura? Nossa própria família, os nossos próprios filhos. É muito possível eu adorar o meu filho, eu adorar o meu cônjuge, eu adorar a minha família, eu adorar inúmeras outras coisas, ao meu emprego, aos meus bens, ao meu trabalho, ao meu dinheiro, coisas que Deus deu para nós, única e exclusivamente pela sua misericórdia, hoje está difícil a palavra misericórdia, unicamente pela sua graça, e não misericórdia, né? Unicamente pela sua graça, e a gente começa a trocar Deus por elas. Pode parecer agora a gente falando muito evidente, mas quantas vezes durante essa semana você se dedicou a Deus e quantas vezes essa semana você se dedicou a qualquer outras dessas coisas? Aos seus bens materiais, ao seu emprego? Eu não estou falando que a gente não deve dedicar tempo a isso, mas existe uma ordem de prioridade que deve ser seguida. Essas coisas são coisas, elas são criaturas, elas não são o Criador. E a gente está confundindo isso. 1 Coríntios 5,7 diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, o fermento aqui é o pecado, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Colossenses 3, de 9 a 10, diz o seguinte: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós já fomos justificados. A gente já é liberto do pecado. Não tem mais condenação para nós. Nós somos livres do pecado. Ele não te define mais. A sua definição agora não é mais pecador, é filho de Deus. Isso tudo está feito, acabado, selado. Mas agora a gente tem uma missão. A gente precisa se vestir do novo homem, que é o homem que a gente está destinado a ser, que é quem a gente realmente é, que é quem Deus te tornou. E aí, tirando essa externalidade que a gente falou, que é o que a gente falou na primeira súplica de Paulo, que mostra que Deus quer a gente como um sacrifício vivo, ou seja, o nosso dia a dia. Você na sua mente, no seu coração,
O quanto você já se despiu do seu antigo eu e o quanto você está caminhando para que você se transforme no novo eu que Deus te tornou. De novo, mais do que vir no culto e frequentar às vezes todas as programações, cantar as músicas, o quanto você está sendo sincero e profundo com Deus. O quanto você na sua casa tem amado a Deus. O quanto você está incorporando tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou nos 11 primeiros capítulos. Ou mais, o quanto a gente conhece sobre o que Paulo falou nos primeiros 11 capítulos para conseguir aplicar. A gente acha que às vezes que ser crente é ser socialmente honesto, né? A gente se acha às vezes muito bom por não roubar, por dar a preferência numa fila para alguém que é preferencial, por não fazer nada de errado no trabalho, cumprir o nosso horário de trabalho. Mas isso não é ser crente. Ser crente é você entender tudo que Deus fez para você e entregar como um sacrifício vivo toda a sua vida, de domingo a domingo. É você deitar, sentar o joelho no chão e falar: Deus, eu não sei o que eu faço mais. Fala comigo, transforma a minha mente, me enche do Senhor. Isso é ser crente. Ser crente não é ser socialmente honesto. Ser crente é refrear todos os dias o seu desejo, confrontando a palavra, confrontando aquilo que Deus deu para nós, como uma regra de fé e prática. Ser crente é colocar limite naquilo que você gasta todo o seu tempo, toda a sua energia, e saber que você precisa gastar com Deus. E a boa notícia é que na segunda parte do segundo verso, é que Paulo vai mostrar para a gente exatamente o que a gente tem que fazer para refrear tudo isso. Esse aqui é o clímax desses dois versos. Aqui a gente vê a segunda parte, que é: mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a primeira palavra, depois do segundo pedido de Paulo, que é para a gente não tomar a forma desse mundo, para a gente não fazer conforme esse mundo faz, para a gente não idolatrar as coisas, para a gente não idolatrar as criaturas, é um mas. O mas, ele está falando, ao invés de fazer isso, ou seja, ao invés de parecer com o mundo, eu quero que vocês, primeira palavra, o mas, segunda palavra, transformem-se. Essa é a segunda palavra que eu tinha comentado, que é extremamente importante. A primeira era o amoldar-se e a segunda é o transformem-se. Essa é a mesma palavra que foi usada quando Cristo fez a transfiguração. Quando Cristo, no monte, voltou, e aí sim, começou a se parecer um pouco aos nossos olhos visíveis como Deus. Quando ele volta de forma tão resplandecente, que os discípulos olham e ficam aterrorizados. É a mesma palavra, é a transformação, é a metamorfose. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele fala: não pareçam com o mundo, mas, ou seja, ao invés de parecer com o mundo, façam uma metamorfose completa de quem vocês são. Vocês vão precisar mudar tudo. O que é uma metamorfose? É uma mudança simples? Não. Quando a gente vê uma metamorfose acontecer, e aí é lagarta, o que é? É algum bicho assim, né? Algum bicho nojento que a gente olha, não gosta, a gente vê esse bicho depois virar uma borboleta. Parece o mesmo bicho? Não. Sai de algo que é ruim para virar algo extremamente admirável. É uma mudança completa. Só que essa mudança é do dia para a noite. Essa mudança é simples, é rápida. Para a gente ter esse prazer de virar outro, de sofrer uma metamorfose, a gente consegue fazer isso em um dia. Em um dia orando e de joelho, quantas vezes você não teve a experiência de orar, de chorar, de se entregar a Deus e falar assim: minha vida com Deus agora é outra. Aí chega no dia seguinte, você está com as mesmas práticas, você está aprisionado pelo mesmo pecado, porque um dia de oração não vai resolver nada na sua vida. Paulo está dizendo que você precisa se transformar por completo, você precisa virar outro, se vestir do seu novo homem. Essa é a palavra usada. Transformem-se. Aqui é uma transformação profunda, interna, doída. É um processo. É dia após dia, entendendo quem Deus quis que a gente se transformasse. Mas e aí? A grande pergunta é: como é que a gente consegue fazer essa metamorfose?
Como é que a gente consegue se transformar? Como é que a gente vira outro completamente diferente daquele que sempre quer nos puxar para trás? O final do verso 2 diz: pela renovação da vossa mente. Essa é a chave de entendimento dos 2 versos extremamente densos que a gente acabou de ler. É aqui onde tudo vai se conectar. É aqui onde a gente consegue incorporar a graça de Deus, oferecendo a minha vida como um sacrifício vivo, na minha completude, ou seja, no meu corpo, com tudo o que eu sou, com todos os aspectos, fugindo de entrar no esquema do mundo. Eu não entro no esquema do mundo, oferecendo a minha vida como um sacrifício vivo. Esse é o meu culto racional, não é algo formal, é algo sincero, feito dia após dia. Mas como é que eu faço isso? Transformando a minha mente, renovando a minha mente. Essa é a resposta. Porque às vezes você chegou aqui desacreditado. Às vezes você veio porque você sabe que domingo não é dia seu. Você sabe que domingo é o dia do Senhor e você precisa estar lá. Mas às vezes você está vindo por pragmatismo. Você está vindo para cumprir uma escala. Você está vindo porque você sabe que tem que vir. Mas às vezes tem um pecado que te incomoda há tanto tempo. Tem alguma coisa que te aprisiona há tanto tempo. Tem um trauma que você está vivendo há tanto tempo. Muitas coisas podem estar passando pela sua cabeça. E às vezes você começou a cumprir um ritual. Porque às vezes dentro de você mesmo, você não acredita que isso pode ser mudado mais. Às vezes você até pensa, eu vou morrer crente, mas eu vou morrer crente com essa dor. Eu vou morrer crente com esse pecado. Eu vou morrer crente com essa amargura, com essa angústia, com esse trauma. A renovação da nossa mente é a resposta para que a gente consiga vencer tudo aquilo que nos impede de sofrermos a nossa metamorfose. Como é que a gente faz isso? Simples. A gente precisa trocar uma coisa pela outra. Porque a gente se acha muito poderoso e a gente não para pensar nisso, mas a nossa cabeça, a nossa mente é ilimitada. Fala para mim que você não acha que você consegue ver quanta coisa, absorver tudo que você consegue absorver, aprender tudo o que você quiser, sem entender que na verdade a sua mente é limitada e tudo que você coloca lá dentro vira aquilo que você faz. Mas a gente começa a ignorar tudo isso. A gente pensa que aquilo que a gente consome, que aquilo que a gente vê, todo o conteúdo que a gente está olhando todos os dias, seja no Instagram, seja no nosso trabalho, seja aquilo que a gente conversa, seja quem a gente é influenciado, tudo isso preenche um espaço na nossa mente. E aí a gente, de forma milagrosa, quer encher a nossa cabeça de toda a porcaria do mundo. A gente está moldando a nossa cabeça, conforme o mundo, conforme Paulo falou para a gente não fazer. Toda a nossa fonte de influência é Instagram, é coach, é conversa de trabalho, é tudo. E a Bíblia continua fechada. E a gente continua não orando todos os dias. E a gente continua vindo para o culto e indo embora e não conversando com o nosso irmão sobre a graça de Deus, sobre as misericórdias dele, sobre como ele tem transformado a nossa vida. A gente tem entupido a nossa cabeça de porcaria no celular, de conselhos de pessoas que não valem nada. A gente tem deixado o nosso cérebro derreter, literalmente, com todo tipo de porcaria. E aí a gente quer ter uma mente renovada. O segredo para a gente ter uma mente renovada é começar a filtrar o que entra nela. Eu queria que você respondesse, sinceramente, olhe hoje para a sua semana. O quanto de Deus você tem deixado entrar na sua mente. E aí, o quanto de Deus, eu estou falando sobre leitura da palavra, estudo diário, um tempo de qualidade para entender o que a palavra de Deus tem falado para você. Um tempo de qualidade de oração, uma conversa com Deus. Essa semana, quanto tempo você deixou tudo isso entrar na sua mente? Hoje, o quanto a sua mente está preenchida pelas coisas do mundo? Pela forma do mundo, e o quanto ela está preenchida pela forma de Deus. Quantos dias essa semana você parou para jogar o seu joelho no chão e falar, Deus, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Ou às vezes, Deus, eu sei o que eu vou fazer hoje, mas eu preciso da sua ajuda. Deus, me mostra na tua palavra qual direção eu vou tomar. É impossível a gente ter uma mente renovada, e aí ao mesmo tempo, a gente enfiar todo tipo de coisa do mundo e não de Deus na nossa cabeça e querer viver uma vida de sacrifício vivo a Deus. Esses 2 versos, eles se conectam porque eu não consigo fazer o que Paulo me pediu no primeiro verso, se eu não fazer da forma com que ele está falando para que eu faça no final do 2º verso, renovando a minha mente.
O desafio é para que todos os dias, nessa transformação diária, contínua, cara, preciosa, a gente preencha a nossa mente com todos aqueles instrumentos da graça de Deus, que estão não só nos 11 capítulos anteriores que Paulo falou, mas estão na Bíblia. Estão aqui à sua disposição o tempo todo. Os instrumentos de graça, o jejum, a oração, o relacionamento com Deus, a leitura da palavra, o estudo, tudo isso está à sua disposição para renovar a sua mente. Mas enquanto você não renovar a sua mente, enquanto a sua mente estiver cheia de qualquer outra coisa e qualquer outra forma do mundo, você nunca vai vencer esse pecado. Você nunca vai vencer a sua angústia. Você nunca vai conseguir oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, diário. No verso 2, a gente vê que ele dá a chave de entender. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o final, que é, aí sim, a gente vai conseguir viver e ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus parece uma palavra extremamente difícil da gente entender, parece algo extremamente obscuro. Quantas vezes na sua vida você já não falou assim, eu queria às vezes que Deus comunicasse comigo como Ele comunicava no Antigo Testamento, que é com uma voz audível, falando assim, não aceita esse emprego, não compra esse carro, não casa com fulano, casa com outra pessoa, não aceita essa jornada de vida. Às vezes a gente queria que Deus falasse de forma audível, mas o sacrifício, o desafio é um sacrifício vivo. E o que esse sacrifício vivo faz com a gente? Faz essas respostas sobre com quem a gente vai casar, o meu emprego, a minha casa, eu compro, eu não compro, o que eu faço com essa angústia, como é que eu crio os meus filhos, que decisão eu tomo. Todas as respostas dessas perguntas que não estão prescritas na Bíblia. Não adianta procurar que lá não vai ter. Casa com fulano e não casa com ciclano. Compra a casa X, não compra Y. Aluga outra casa, aceita essa proposta de emprego e aceita outra. Isso não está na Bíblia. Você vai começar a descobrir a vontade de Deus quando você tiver uma mente renovada. Quando a sua mente estiver preenchida das coisas de Deus, você estiver em plena intimidade com Deus, orando, se entregando, se derramando, e tudo que você for parecido com Deus e não for parecido com o mundo, essas decisões vão fluir naturalmente. Mas a gente quer se parecer com o mundo, ser preenchido pelo mundo e ter as respostas de Deus e conhecer a vontade de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo nos mostra nesses 2 versos. A gente precisa pegar todos os instrumentos de graça, a boa doutrina, aplicá-las na nossa vida, viver e entregar a nossa vida como um sacrifício vivo. E a gente precisa fazer isso não tomando forma do mundo, mas tomando forma de Deus. Como? Renovando a nossa mente, enchendo a sua cabeça de segunda a domingo, de domingo a domingo, de um relacionamento com Deus, intenso, forte, eficaz, lendo a palavra, jejuando e orando. Essa é a prescrição. E a começar por mim. Eu te falo que essa semana, eu com certeza, infelizmente, preenchi a minha cabeça com muito mais coisa do mundo do que de Deus. E as dúvidas começam a surgir. E as decisões que a gente tem que tomar, a gente começa a ver e parece que a vontade de Deus está tão obscura. Está mesmo. Na nossa cabeça tem muita coisa, menos aquilo e a forma de Deus. Com essa mente renovada, esse é o grande desafio que eu queria que a gente levasse para essa próxima semana. Com essa mente renovada, uma mente preenchida por Deus, você vai conseguir de forma alegre oferecer a sua vida em sacrifício a Deus, para que você, aí sim, consiga experimentar e entender que a verdadeira dopamina mais cara e o maior prazer do mundo foi extremamente caro. E ele vai te custar todos os dias. Ele vai te custar um sacrifício. Ele vai te custar tratar a sua mente, refrear o seu pecado, encher a sua mente de Deus e não de outras coisas. Para que você consiga olhar para a promessa de Deus, como está escrito em Apocalipse 21, onde aí sim, não vai haver choro, não vai haver angústia, não vai haver mais nada. Essa é a promessa. Essa é a verdadeira dopamina. Não deixe o seu cérebro te confundir. Não deixe a sua mente te tapear. Não deixe o seu cérebro derreter. Deus te prescreveu para que você enchesse a sua cabeça da forma dele mesmo e não do mundo. Vamos escutar uma música para que a gente consiga
aplicar essa palavra nos nossos corações, renovando a nossa cabeça, renovando a nossa mente, e para que a gente possa fazer, conforme o apóstolo Paulo falou, sermos preenchidos por Deus.